Bom, quero comentar aqui também uma sacanagem contra o nosso querido Frei Gilson. Eu vou trazer aqui para vocês. Só pegar aqui. Aquela treta que eu já tinha trazido no início da semana, Soraya Trambique e outros petistas falando que Frei Gilson era falso profeta, não sei o quê. Bom, olha isso aqui. Frei Gilson é um falso profeta. Não, ele está perguntando. Frei Gilson é um falso profeta? Entenda a polêmica com fenômeno cristão. Frei Gilson viralizou nas redes sociais após uma declaração polêmica sobre o papel da mulher no matrimônio. Polêmica? Polêmica? Está na Bíblia, não tem nada de polêmico. Em resposta ao religioso, mulheres se mobilizaram e teceram críticas a ele. Uma delas foi a senadora Soraya Trambique, que o chamou sacerdote de falso profeta. Em discurso para centenas de fiéis, centenas não, amigo, milhares, o católico citou versículos bíblicos para explicar a função da mulher no matrimônio. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. O que é a missão de uma mulher? Disse Frei Gilson. Está na Bíblia. Isso é bíblico. Não tem nada de misoginia, de machismo, não tem nada disso. Tem nada disso. Quem acredita em nosso Senhor Jesus Cristo sabe que é exatamente isso mesmo. E eu não estou sendo machista, eu estou sendo católico. A declaração não foi bem vista pelas mulheres, além da senadora ter afirmado que Frei Gilson usa o nome de Deus em vão. Soraya Trambique, dona de motel, disse que Frei Gilson usa o nome de Deus em vão. A jornalista Raquel Sherazade também criticou a postura do religioso. Jesus não veio pregar o moralismo, mas a igualdade, a misericórdia, o repartir do pão, o respeito às mulheres, aos marginalizados e aos mais pobres. Gente, Jesus não veio pregar o moralismo. Jesus não veio pregar o que é bom, a moral. Jesus não veio pregar o moralismo. Tá certo, então não é o Jesus que eu conheço, não. Deve ser outro Jesus. Porque o que eu conheço veio pregar o moralismo também. A igualdade, a misericórdia, repartir o pão, respeito às mulheres, aos homens, aos animais, aos marginalizados, aos mais pobres. Apesar da revolta das mulheres, o influenciador Paulo Cardoso foi um dos que saiu em defesa de Frei Gilson, afirmando que o sacerdote é honesto no país da mentira. Frei Gilson conquistou o Brasil inteiro justamente pela verdade, pela coerência, porque no país do jeitinho ele é honesto, no país da mentira ele é verdadeiro. No país onde a fé virou mercadoria, ele ainda trata a fé como sagrada. Em seguida concluiu: de um lado, um sacerdote que abriu mão de tudo para poder viver o que prega. De outro, uma política que mama o dinheiro público e faz acordos quando convém. Muito bem, influenciador que falou isso. Muito bem. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã do Frei Gilson. Todo o meu dia começa com a oração do Frei Gilson, com a homilia do dia. Então, bicho, esse canal aqui sempre começa o dia trazendo a palavra do Frei Gilson, que é a palavra de Deus, na verdade, né? Não é a do Frei Gilson. Frei Gilson é um instrumento. Então, um cara que tem... Eu estava vendo os números do Frei Gilson. Frei Gilson, galera, bota quase 200 milhões de visualizações por mês. Isso, se você botar isso em grana, dá um dinheirinho bom. Dá um dinheirinho bom. Certo? E não fica com ele o dinheiro. O cara é espartano, ele abriu mão de tudo. Toda a grana que entra é para a igreja. Que ele quer construir o templo lá, custa 20 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido. Então aí vem Raquel Sherazade, dispensa apresentações, e Soraya Trambique, que dispensa apresentações mais ainda, para falar mal de Frei Gilson. É inacreditável. Aí o Frei Gilson se pronunciou. E ele mandou muito bem.
Ele mandou muito bem na resposta dele. Olha isso. O senhor é muito atacado nas redes sociais. Como o senhor lida com os haters? Olha, eu procuro fazer sempre o meu trabalho. O meu trabalho é falar de Jesus, é falar do Evangelho. Jesus, ele disse o seguinte: se a mim me chamaram de Beelzebul, como é que vão chamar vocês? Se odiaram a mim, não vão odiar vocês? Então aquele que serve Jesus, ele não pode querer só aplausos. Aquele que serve Jesus, ele não pode querer só que todo mundo goste dele. Jesus disse totalmente o contrário. Jesus falou: não me perseguiram, me odiaram, e vocês não são maiores do que eu. Então vão perseguir vocês, vão odiar vocês. E ninguém é obrigado a gostar da gente, do que a gente faz. Então eu procuro, nesse momento, orar, rezar, porque a Bíblia diz isso: orai pelos vossos inimigos, fazei o bem por aqueles que vos perseguem. Então eu procuro seguir o ensinamento de Cristo. Que lição, hein, galera? Que lição! Se o nosso Deus foi chamado de Beelzebul, se o nosso Deus foi vilipendiado, foi xingado, cuspido, espancado, morto na cruz, quem somos nós, né, para não sermos também ofendidos? Mandou muito bem, Frei Gilson. É por isso que eu sou seu fã, cara. É por isso que eu sou seu fã, meu irmãozinho. Beleza? Bom, uma notícia boa, muito boa, na medida do possível. Não é o que a gente queria. A gente quer anistia ampla, geral e restrita, e não negócio de dosimetria. Mas tivemos uma notícia boa hoje, vinda pelas mãos da minha amiga, a doutora Taniele. Hoje acordamos com a mais esperada notícia: vários inocentes retornando para casa. Pessoas que nunca deveriam ter sido presas. Foi uma semana de levante do inferno, onde Satanás colocou seus demônios mais ferozes para trabalhar. Aqui ela está falando isso porque ela foi caluniada por um áudio editado que colocaram na internet, difamando a doutora Taniele. Porém, recebemos mais de uma dezena de alvarás de soltura. Essa é a nossa resposta para os criminosos que nos atacam. Enquanto vocês tentam atrapalhar, nós trabalhamos e o dia da justiça está próximo. Dia 30, o veto da dosimetria cairá e todos os demais irão para casa. Poderemos abraçar cada família, cada inocente, e vocês são apenas barulhos. Bem-vindos ao lar, Marco Afonso. Aí o Marco Afonso, né, com o seu alvará de soltura, já indo para casa. O mineiro Marco Afonso, preso político, está de volta para casa hoje. Beleza. Além disso, vou trazer aqui o vídeo do nosso amigo Gil Diniz, o carteiro reaça, diz o seguinte: Dona Iracina Gosch, Dona Francisca, Dona Rosimeire e o senhor Jair Domingues irão para casa. Essa pequena vitória nos anima a seguir trabalhando ainda mais por todos os injustiçados do dia 8. Seguimos trabalhando para que todos os presos políticos do Brasil, ou de São Paulo e do Brasil. Aí é o vídeo dele aqui, ó. Fala, pessoal, a gente acabou de receber a notícia que Dona Iracina Gosch teve a sua prisão domiciliar concedida. Ela vai sair do presídio feminino de Santana logo mais, ainda hoje, e vai para a sua casa, ficar com seus familiares. É o mínimo que nós conseguimos fazer o Dona Iraci neste momento, mas conseguimos finalmente. Dona Iraci, Dona Francisca, que também está no presídio feminino de Santana, nós a visitamos lá, minha assessoria jurídica tem dado todo o suporte a ela, também vai para o regime domiciliar. A Dona Rosimeire, que está em Pirajuí, teve seu filho condenado também por Alexandre de Moraes, mas hoje, digo a vocês, essa pequena
vitória que é para se comemorar também. Recebi aqui a informação agora que o senhor Jair Domingues, que está ainda no presídio de Riolândia, também acompanhado por nós aqui, teve a sua prisão domiciliar concedida. Então, hoje, um dia para se comemorar essa pequena vitória, mas que outras vitórias venham aí num curto período de tempo. Lembrando que essa semana nós vamos derrubar o veto da dosimetria e nós queremos que todos os presos voltem para suas casas e vamos continuar trabalhando por uma anistia ampla, geral e restrita, cancelar todos esses processos, indenizar essas vítimas, esses sequestrados pelo Estado brasileiro. Mas hoje comemoro sim essa pequena vitória que é a Dona Iracy, 73 anos, diretora de escola. Dona Francisca estava trabalhando ali na biblioteca do Presídio Feminino de Santana. Hoje elas vão para casa, minha assessoria vai dar todo o suporte para elas cheguem bem em casa. Forte abraço, fiquem com Deus, vai acompanhando aí que a gente vai atualizando vocês. Que maravilha, hein, galera? São essas pequenas vitórias mesmo que a gente, por enquanto, tem que se regozijar. 12 prisioneiros políticos que estão indo para casa. E quando sair a dosimetria, praticamente não vai ficar mais ninguém preso. Não é o que a gente quer. A gente quer e vai lutar por uma anistia ampla, geral e restrita. Essa anistia é que vai possibilitar não apenas que Didi volte, mas que todo mundo volte. Todo mundo volte. Mas eu já falei, eu vou repetir. Mesmo que saia a anistia, gato escaldado tem medo de água fria. Eu não vou voltar para o Brasil imediatamente em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Tenho saudade da minha família, tenho saudade do meu irmão, da minha sobrinha, das minhas coisinhas que eu deixei tudo lá. Mas não é assim, não. Não é saiu num dia, eu volto no outro, não. Vou esperar a coisa decantar para eu poder voltar para minha terra. De qualquer jeito, eu estou muito feliz, porque senhoras de 72 anos, 73 anos, 68 anos, senhores estão voltando para casa. Bro. Dos males o menor. Vão estar com tornozeleira eletrônica, infelizmente, mas vão estar em casa, pô. Pelo menos isso vão estar em casa. E foram 12. Foram 12. Alguma coisa está acontecendo naquela Suprema Corte. Alguma coisa está acontecendo lá. Certo? Bom, meus queridos gafanhóticos, eu já te pedi seu joinha hoje? Não, porra, então dê aí o joinha. Se inscreva no canal, vou pedir para os moderadores botarem aí de novo o link do RP2. Daqui a pouco vai ter a segunda live lá. Segunda live número 2 do canal. Você perdeu a 1, não perca a 2, meu filho. Porque a 2 vai bombar também, certo? Na 1 já teve muito mais gente do que eu esperaria. Muito mais. Mas na 2 vai ser show de bola também. Bom, quero só comentar aqui essa notícia também que saiu no Globo, que diz o seguinte: olha que doideira, bro. Olha como o PT é psicopata. Dona Maria, PT vai à justiça contra a personagem de IA criada por motorista de aplicativo por propaganda eleitoral antecipada. Imagine. Dona Maria faz o maior sucesso na internet, porra. A federação formada por PT, PV e PCdoB pediu à Justiça Eleitoral a suspensão nas plataformas digitais do perfil Dona Maria, um avatar criado por inteligência artificial que reproduz a imagem de uma mulher de meia-idade crítica ao governo Lula. Um dos vídeos teve 22 milhões de visualizações até ser derrubado do Instagram por excesso de palavrões. Oxi, agora é isso? Então eu vou cair. Não vou poder mais trabalhar. Os partidos alegaram o uso de inteligência artificial e deepfake para fazer propaganda eleitoral antecipada. Dados da consultoria Arquimedes mostram que os conteúdos do perfil no Instagram somam 102,1 milhões de visualizações e 10,5 milhões de interações. Isso indica uma conta com volume alto de produção e capacidade relevante de distribuição. O total de plays acumulado equivale a aproximadamente
140 vezes o tamanho da base de seguidores, o que sugere que o perfil circula para além da sua audiência direta, provavelmente impulsionado pelo formato Reels, por compartilhamentos e pela recomendação algorítmica da plataforma. Por trás do perfil está o motorista de aplicativo Daniel Cristiano dos Santos, de 37 anos. A informação de que o conteúdo é feito com inteligência artificial está disponível na descrição do perfil, onde Santos define Dona Maria como a voz do povo brasileiro de bem e uma personagem criada com IA. Há ainda um vídeo fixado explicando como o avatar é criado. Nesse quase um ano de perfil, ele conta que se adequou ao que traz mais engajamento, diminuindo a quantidade de palavrões e não citando nominalmente os políticos como Lula, que é constantemente chamado de molusco. Especialistas em marketing digital, Marcelo Vitorino, considera difícil derrubar esse tipo de perfil. A manifestação de opinião é garantida. Nada impede que uma pessoa física produza conteúdo mesmo utilizando figuras geradas por inteligência artificial, desde que assuma a autoria. E ele assumia. Não só a autoria, como dizia que era inteligência artificial. O produtor nega ser um apoiador ferrenho de Bolsonaro. Não me considero bolsonarista. Apoiei o Jair na eleição de 2018, mas houve momentos em que não concordei com suas atitudes. Vejo até outros políticos de direita que acredito que seriam melhores, como o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. Mas no cenário polarizado, como um segundo turno entre Lula e Flávio, faço até campanha para o filho do Bolsonaro. Diz ele, que afirma querer votar no ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ou seja, o PT, tá pedindo para tirar do ar uma inteligência artificial, bro. Os caras tão loucos. Os caras não aguentam nem inteligência artificial. E não é para dizer que ninguém sabe, não. Todo mundo sabe. Vou botar aqui um pouquinho do vídeo da Dona Maria para vocês verem. Aí é o Instagram, né? E se eu te falar que essa moça bonita e elegante tá ligada a um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje em dia? O angu tem muito caroço, pois eu garanto a vocês de pé junto que essa mesma carinha bonita é a responsável por metade das desgraças que acontecem hoje no nosso Brasil. Eu vou trazer pra luz o que tentaram enterrar, provando a verdadeira razão desse homem ter mergulhado o nosso país num abismo tão sombrio. Lá no ano de 2016, um sujeito qualquer achou um disco de computador cheio de informações. É isso. Os vídeos dela são assim. E se eu te falar? Vem cá. Será que eu poderia enquadrar o PT no crime de racismo? Porque é uma negra. Será que eu poderia enquadrar com misoginia? Porque é uma mulher. E, além de tudo, parece ser uma pessoa humilde do povo, parece ser pobre. Parece, né? Estereótipos às vezes enganam. Então, cara, o PT tá maluco, meu. E eu acho que não vai prosperar isso aí, não. Derrubaram o perfil, beleza, mas eu acho que ele tem como trazer isso de volta. Porque ele diz que é inteligência artificial e ele reassume, ó, esse perfil é meu, o responsável sou eu. Ele não fica nas sombras. Não é aquela pessoa secreta que ninguém sabe quem é o dono do perfil. Ele diz, eu sou o dono do perfil. Agora o PT tá desesperado porque a porra é popular, né? É por isso que eles estão desesperados. Mas aí é problema do PT, meu irmão. Azar deles. Ó o outro tentando me dar uma espetadinha aqui, ó. Presta atenção. Mandou 10. E se o Zema subir nas pesquisas, chegando a uns 15%, vai ter chororô entre os bolsonaristas? Meu querido, Flávio é líder. Flávio é líder. Zema vai ter que comer muito feijão com arroz. E não vai para lugar nenhum. Segundo turno é Flávio, Bolsonaro e Lula. Seu amorzinho Zema vai morrer na praia. Vai nadar e morrer na praia. Esse cara que você está defendendo é o que fechou Minas Gerais inteira e deixou as lojas dele abertas. Esse cara que você está defendendo é o cara que desejou que a Débora do Batom estivesse na cadeia. Parabéns, Anon. Não teve nem coragem de botar o nome. Parabéns. Deve ser da mesma laia do Zema. Mas obrigado pelo dinheiro que você mandou para mim. Muito obrigado. O governo quer proibir não só as bets, como também os sites de aposta política, como o Polymarket. O Polymarket não é um site de aposta política. Você sabia que no Polymarket você pode até apostar em pombo?
Tem uma câmera ao vivo lá num lugar nos Estados Unidos, tem um caixote lá. Tem um caixote no meio da praça com a câmera 24 horas. Aí você aposta quantos pombos vão ficar dentro daquele caixote. É doideira. Polymarket é doideira. Você aposta em qualquer coisa. Certo? Tem vários tipos diferentes. Inclusive política. Mas vamos lá. Vamos para a matéria honesta da Veja. Pelo menos no título, né? Movido pelo desespero eleitoral, Lula quer banir atividade que acabou de regular. E ele tem razão. Em uma terça-feira usual de jogatina no prestigiado Hotel Cassino Quitandinha, em Petrópolis, quando o telefone tocou e os dados rolaram sobre as mesas pela última vez. Na linha, o empresário Joaquim Rola, lendário rei da roleta das noites fluminenses, ordenou que todas as partidas fossem interrompidas e o dinheiro imediatamente recolhido, pois o presidente Dutra havia acabado de decretar, naquele 30 de abril de 1946, o fim dos cassinos em todo o território nacional. Menos no Taiaiá. Menos no Taiaiá. No Taiaiá você pode jogar à vontade, tem cassino lá dentro. Comentava-se entre o povo que a lei fora ideia da primeira-dama Carmela Dutra, a dona Santinha, católica fervorosa, que teria convencido o marido a declarar uma cruzada contra a perversão moral da atividade. 80 anos depois, o governo Lula ensaia uma guerra aberta contra as bets, os cassinos dos novos tempos, movido, ao que parece, pelo espírito Dona Santinha, acenar ao eleitorado conservador, em especial religioso, e evitar estragos maiores em um segmento da sociedade com o qual o petismo já tem muitas dificuldades. Não vai dar certo. Se a ideia de Lula é proibir bet para se aproximar do público conservador, não vai dar certo. Não vai. Porque não dá liga. Não tem uma ligação entre uma coisa e outra. Certo? Do meu ponto de vista. Bom, o tom eleitoral da medida é evidente e foi colocado no papel pelo próprio PT. A bancada do partido apresentou à Câmara um projeto de lei para banir completamente as bets do país, jogando a culpa pelo endividamento severo da população, outro calcanhar de Aquiles de Lula, diretamente sobre o setor, que nos últimos 3 anos investiu pesado para atender às novas normas de regulação baixadas, vejam só, pela gestão Lula. A proposta estabelece que as casas de aposta fechem suas portas em 30 dias, sob pena de multas que começam em 50 mil e podem chegar a bilhões de reais. Mas não só. O projeto cria 4 crimes diferentes para a exploração das apostas, com penas que podem chegar aos 8 anos de prisão, o bastante para, pela legislação brasileira, levar alguém para a cadeia. Bom, a matéria é imensa, mas você já viu aí por onde é que a banda toca, né? O Lula, ele está, na verdade, regulando isso aí, pelo menos a parada da bet não vai dar certo, né? Isso ainda vai ter que passar pela Câmara, não sei se a Câmara vai apoiar a proibição de bets, que acabou de ser regulamentada. Acabou de ser regulamentada. Eu já cansei de falar aqui várias vezes. No ano passado, no início do ano passado, eu tive uma proposta de bet aqui pro meu canal. O cara queria me patrocinar me dando 1.000 conto por dia. R$1.000 por dia. Como eu faço live 7 dias na semana, 30 dias no mês, eu ia botar 30 mil no bolso. Mole, mole, mole. Mas para isso eu ia ter que mentir. Para isso eu ia ter que dizer assim, ó galera, acabei de jogar aqui 50 conto, ganhei 200, ó. Para enganar os outros. E eu não ia fazer isso. Então eu recusei, né? Fico aqui me lascando para pedir a galera para ajudar com assinatura, com live tip, etc e tal, mas eu não entro nessa. E aí o governo acabou de regular o setor e agora, por motivos eleitoreiros, ele quer proibir o setor das bets e quer proibir de quebra que o brasileiro tenha acesso à informação do Polymarket. O brasileiro não vai mais poder apostar se vai ser Lula, Zema ou Flávio que vai ganhar as eleições. Não vai mais poder apostar nisso aí. Que coincidência, né? Ele não tocou no assunto durante meses. Pelo menos desde dezembro do ano passado, quando foi lançada a candidatura de Flávio, Lula estava disparado na frente no Polymarket.
O Flávio passou do Polymarket, sei lá, uma semana atrás, no máximo. Até uma semana atrás, Lula estava na frente. O PT não falava em regulamentar. Aí agora, coincidentemente, que Flávio passou Lula no Polymarket. Não pode mais, brasileiro não pode mais apostar nisso não, porque o governo está preocupado com o endividamento das famílias. O governo está preocupado com como é que você gasta seu dinheiro. É brincadeira? Bom, eu sei que tem muita gente viciada em jogo. Eu sei disso, não sou idiota. Mas, meu irmão, o dinheiro é seu. Você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Se você quiser fazer merda com o seu dinheiro, o problema é seu. Eu sou um libertário nesse sentido. Entendeu? Bom, aí vem o nosso Gustavo Gayer comentando sobre esse assunto, naquele estilo Gayer, né? Irônico, irreverente. Cara, olha o desespero do Lula nessa última decisão que ele tomou. Olha o desespero de quem sabe que vai perder. Nós temos no Brasil duas plataformas que aceitam apostas políticas, apostas de quem vai ganhar ou perder a eleição. Você conhece? Polymarket e Cauchy. São essas aqui, ó. Essa aqui é a Polymarket. Lula acabou de perder para o Flávio. Flávio agora está com, olha só, 39% de vencer e Lula 36%. Lula ficou super chateado com isso. Sabe por quê? Essas plataformas de apostas, elas são muito mais precisas do que qualquer pesquisa. Inclusive, elas que são usadas hoje mundialmente para ditar quem que vai ganhar ou perder uma eleição. Elas ajudam até a mudar o cenário político. A Cauchy também é uma outra plataforma que mostra também Flávio na frente, olha só. Flávio com 42, Lula com 38. Flávio passando Lula nas apostas. Isso são centenas de milhares de pessoas, gente, que fazem essas apostas. Não são só algumas. Então, isso aqui capta realmente a atmosfera política de um determinado país ou de uma determinada eleição. Lula ficou muito chateado porque ele começou a perder. Aí sabe o que ele decidiu fazer? Olha o nível do desespero. Governo brasileiro proíbe Cauchy e Polymarket de oferecer apostas esportivas e políticas. São anos que essas empresas fazem isso, que essas plataformas fazem isso, mas sempre estava o Lula lá na frente, né? Agora que o Lula ficou para trás, está proibido Cauchy e Polymarket. Então, você não vai ver mais Lula levando uma surra do Flávio na Polymarket e nem o Lula levando uma surra do Flávio na Cauchy. E é aqui que as pessoas se usam, né? Essa plataforma que as pessoas usam para se orientar politicamente, para determinar quem vai vencer ou quem vai perder. Só falta o Lula proibir pesquisas, porque agora todas as pesquisas também estão colocando o Flávio na frente, né? Só falta isso, só falta o Lula proibir pesquisas eleitorais, a não ser que ele esteja na frente. Foi mais ou menos aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Enquanto ele estava atrás, de boa, deixa o Polymarket aí. Coincidentemente, a partir do momento em que ele começou a perder no Polymarket, que como o Gaia falou, e eu já tinha comentado também, é mais preciso do que esses institutos de pesquisa que estão por aí mandou proibir. Essa é a nossa democracia, viu? Essa é a democracia do Brasil. E aí você, se você chiar, certo? Mas vamos lá. Aí a PAN trouxe uma informação boa para nós aqui. Olha isso. Isso aqui vale mais do que a Polymarket. É um agregador real das pesquisas eleitorais de opinião real. Certo? Aí. Por esse agregador nacional, probabilidade de vitória no segundo turno, 65% para Flávio, 35% para Lula. E o legal é aqui a boca do jacaré abrindo, né? O Flávio só subindo, tem as datas aqui embaixo, né? E o cachaceiro só descendo, ladeira abaixo. Né? Aqui ele deu uma pequena subida. Depois, olha a despencada reta aqui, ó. Reta, pum, caiu. Coincidentemente, outra reta, só que dessa vez para cima. Pum, Flávio. Aí Flávio caiu um pouquinho aqui, depois caiu bastante aqui, e aí começou a se recuperar, caiu um pouquinho, caiu um pouquinho, recuperou, caiu um pouquinho. Mesmo assim, 65% de probabilidade de vitória no segundo turno.
E olha só que interessante. Eles analisaram 37 pesquisas nacionais. Pegaram uma porrada de pesquisa de todos os institutos, de vários meses, como vocês estão vendo aí, e chegaram nessa conclusão. Não é analisar só a pesquisa Datafolha ou só a pesquisa Quest. Vamos analisar o Datafolha de janeiro, fevereiro, março e abril. Não, man. São todas. Os grandes institutos de pesquisas em vários meses. E eles chegaram nessa conclusão. Meu filho, o negócio não tá fácil não para o seu cachaça, viu? Tá não. Mas vamos lá, porque a gente precisa falar também do Zema. Precisamos falar do Zema. Não deixe de dar um joinha, não deixe de se inscrever aqui no nosso canalete, por gentileza. Dê essa moral pra gente. Ajude-nos nas assinaturas aí, meu filho. Cadê você, rapaz? Pra dar uma assinatura pra nós aí. Bom, galera, todo mundo tá vendo a treta que tá rolando de Zema com o Gilmar Mendes. Ontem eu trouxe, inclusive, uma matéria do Globo que dizia que Gilmar era um escada de Zema. Que Gilmar estava servindo como escada de Zema. Zema estava lá no ostracismo, atrás de Caiado, pouco à frente do Chico Linguiça. Estava lá, na rabeira. Ninguém falava de Zema. Ninguém conhecia Zema. Ninguém conhece Zema. Aí começou esse atrito com a Suprema Corte por causa daqueles os intocáveis. Aqueles bonequinhos, né, feitos por inteligência artificial, que são muito bacanas. Foi uma jogada de gênio isso aí, cara. Jogada de mestre de Zema aí. A gente tem que dar a César o que é de César, né? Afinal de contas. Bom, aí começou todo aquele... Um estapeando o outro daqui, outro estapeando o outro de lá. Culminou ontem, anteontem, com Gilmar Mendes quase que chamando o Zema de viado, né? Chamou de viado e de ladrão. Pegou mal. Pegou mal demais. Zema foi no Metrópolis, rebateu, disse que era um supremo balcão de negócios, a coisa foi escalando, aí a Veja, o Robson Bonin, trouxe a informação que os ministros já estão pensando em prender Zema, daquele jeito democrático que o Brasil vive. Beleza. Aí, uma coisa que caiu no gosto popular, a gente queira ou não, que foram esses bonequinhos, essa série que, se eu não me engano, foram 4 vídeos, eu trouxe os 4 aqui, mostrei os 4, essa série que caiu no gosto popular, essa série que ajudou a alavancar Zema, o que é que aconteceu? Vocês vão ver agora. Vem o Lauro Jardoca e diz: campanha de Zema vai parar de postar vídeos satíricos sobre ministros do STF. Na minha terra, o nome disso é arregar. Eu não sei como é na sua. Mas uma coisa que está dando certo, uma coisa que caiu na boca do povo, uma coisa que tirou Zema do ostracismo. Por que Zema... campanha de Zema, não. Zema. Não tem negócio de campanha de Zema. Zema quer parar de postar os vídeos satíricos. Por quê? A campanha de Romeu Zema não publicará novos vídeos satíricos com críticas a ministros do STF. Apesar da visibilidade que Zema ganhou nos últimos dias, apesar das derrapadas de Gilmar Mendes ao reagir aos vídeos, o ex-governador não quer se posicionar como um radical contra o Supremo. Entendi. Entendi. Ele quer parar porque ele não quer ser visto como um radical contra o Supremo. Tá certo. Falar de Supremo a partir de agora somente em entrevistas ou debates, e mesmo assim, quando provocado. Para a decisão, pesou também a possibilidade de a dupla Gilmar e Alexandre de Moraes atentar contra a liberdade de expressão no âmbito do malfadado inquérito das fake news. A propósito, o tracking de hoje, de pelo menos um grande banco da Faria Lima, apontou que Zema teria passado de 3% para 7% das intenções de voto para a presidência após a polêmica dos fantoches.
Olha, galera, a gente fala de tracking aqui. Tracking é muito mais importante do que as pesquisas, viu? Os trackings que os partidos fazem todo santo dia são muito mais importantes do que as pesquisas. Eu acredito, sim. Eu acredito que na próxima pesquisa, das grandes que saírem aí, Flávio vai continuar na frente, Lula em segundo, mas o crescimento de Zema vai ser grande. O crescimento de Zema vai ser grande. Só que o ponto aqui não é esse. Eu vou deixar para analisar isso no dia que sair as pesquisas. O ponto aqui é o seguinte: por que Zema não quer usar mais a estratégia que fez ele chegar onde ele chegou? Não tem o menor sentido, a não ser bunda mole, fujão, arregão. É o meu ponto de vista. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou dizendo o que eu acho. Você pode não concordar, mas eu acho que ele arregou. Depois que o Robson Boni disse que tem ministro pensando em prender o cara, ele já não quer mais botar os bonequinhos aí na fita. Não quer mais utilizar dessa como é o nome, rapaz? Tá me faltando a palavra aqui. Desse artifício que o colocou onde ele está. Ah, não, ele só vai falar da Suprema Corte em entrevista se for provocado. Vem cá, brother. Quem é que vai entrevistar Zema nesse Brasil que não vai falar da Suprema Corte? O cara é monotemático. Ele só fala de Suprema Corte. Foi o que eu comentei com vocês ontem. Você sabe qual é o projeto de Zema para a segurança pública? Não sabe. Por quê? Porque não tem. Flávio tem. Flávio é botar PCC, Comando Vermelho, como grupo terrorista, é melhorar salário e dar melhores condições para as polícias civis e militares, deixarem eles fazerem incursões aí em lugares que hoje eles não fazem. Então, o que é que Zema pensa sobre a saúde do Brasil? Não sei. Também não é ideia. Zema é a favor ou contra de baixar imposto? Também não sei. Flávio eu sei. Então, assim, Zema é monotemático. Se você for entrevistar Zema e não perguntar da Suprema Corte, não tem entrevista. Não tem entrevista. Então, essa onda dele dizer, olha, eu não vou usar mais os bonequinhos, né? Mas se me perguntarem nas entrevistas, eu vou falar. É claro que vão te perguntar, porra. Você não tem outra conversa. A sua única conversa é bater na Suprema Corte. Foi o que te alçou a essa condição agora. E já vai estar em terceiro lugar. Eu boto fé. Ele já vai estar em terceiro lugar. Vai ser Flávio, Lula e Zema. Você vai ver. Ele realmente conseguiu surfar nessa onda aí. Bem surfado. Méritos dele. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu sou um democrata. Para mim tá tudo certo. Mas a verdade é essa, né? Se você tirar a Suprema Corte do Zema, sobra o quê? Se você espremer o Zema e tirar a Suprema Corte, vai sobrar o quê? Zema é sistema. Zema é sistema. Ok? Antissistema se chama Flávio Bolsonaro.